Olá pessoal, tudo bem? É interessante, eu ouvindo este cântico, me fez refletir há muitos anos atrás, quando outrora eu vivia no engano satânico, sem saber o que estava acontecendo. Mas interessante que mesmo lá, automático fiquei sabendo que tudo aquilo estava errado. Mas eu também não sabia qual era o certo. Mas fiquei sabendo que no tempo certo ficaria sabendo o que era correto e o que eu teria que pregar na terra. Nunca, jamais imaginava que nesse livro chamado Bíblia tivesse alguma coisa errada. Até que um dia eu, isolado em um lugar, ouvi uma voz: eis meu servo, na Bíblia tem coisas erradas. Aquilo não me abalou. Congregava na igreja chamada Assembleia de Deus, continuei congregando normal. Um dia indo para a igreja, ouvi a voz do Altíssimo: o nome Jesus não é verdadeiro. Também não me abalou, continuei congregando na igreja. Um dia, dois professores em aula de teologia, porque eu estudei a ETAD, Estudo Teológico das Assembleias de Deus, ali também fiquei sabendo que tudo aquilo estava errado. Agora, o interessante é que eu dizia para eles que eu estava sabendo que tudo estava errado e eles não me diziam nada. E aí foi um dia, dois professores, um por nome Júlio César e outro por nome Arthur, disse: olha, não sabemos aonde originou o nome Jesus. Sabemos que a língua do povo é judeu, é o hebraico. Existe dois hebraicos, o arcaico, que é o antigo, e o moderno. Nenhum dos dois tem a letra J. Existia um povo que falava o aramaico, mas no aramaico também não tem J. E o J é novo, só tem 500 anos de existência. E daí eles disseram: sabemos que o nome não é judeu, é Yahudim. Também os nomes com J nenhum existia, porque não tinha J. O J só tem 500 anos. Então não tem como o Messias se chamar Jesus, porque o Messias tem 2000 anos que nasceu e o J só tem 500 anos. Aí eles disseram: mas nós já acostumamos. Eles disseram assim: sabemos que não tem como fazer o nome original se tornar Jesus, porque nome próprio não traduz, pode transliterar. Aí eles deram o exemplo de Pedro em inglês é Peter, Paulo é Paul, Davi é David, Maria Mary, em hebraico Miriam, aramaico Maureen. E aí eles disseram assim: olha, tem nomes que não dá transliteração, como Saddam Hussein, é Saddam Hussein em qualquer país do mundo. Bill Clinton em qualquer país do mundo é Bill Clinton, não tem como mudar. Nome próprio não pode traduzir, pode transliterar. Aí eles disseram: foi o nome do Altíssimo, é um tetagrama, Yod-He-Vav-He no hebraico. No português é YHWH e não tem como fazer virar Jesus. O nome do Messias é Yahushua. E não tem como fazer esse nome virar Jesus. Mas vamos fazer assim, já que nós acostumamos com Jesus, vamos deixar isso para lá. Aí a minha pessoa que tinha ouvido que na Bíblia tinha coisa errada, tinha ouvido que o nome Jesus não era verdadeiro, aí me chamou a atenção. Aí na época eu fui atrás de padres, vários padres, fui atrás de judeu,
pastores, bacharel em teologia, e todos eles confessaram para mim que realmente o nome do Altíssimo não é Deus e nem o Messias se chamava Jesus. É impressionante. Eles disseram, na verdade, que não era Jeová, porque não tem a J, então não tinha como ser Jeová. Mas aí eles disseram, mas isso é complicado, vamos largar isso para lá e tal. Aí que está o problema. E o Altíssimo, pela sua grande bondade, nos últimos tempos, tem me esclarecido, me mostrado muitas coisas que eu jamais imaginava. Nunca eu ia imaginar que a maioria da Bíblia era mentira e minoria verdade. É o cúmulo dos cúmulos, mas isto é a realidade. Fizeram uma bagunça. Satanás pegou o povo, enrolou e enrolou para o povo não sair do rolo. Só que o Altíssimo é mais sábio do que Satanás. Ele vai tirar todo o povo que quiser sair do embaraço. Vai ser mostrado a verdade para todos. Aquele que abraçar vai ser salvo. E quem não abraçar vai ficar com Satanás aí. Olá pessoal, uma certa feita, assim que eu cheguei no estado de Rondônia, isso faz mais de 20 anos, eu cheguei na cidade de Cacoal, aí eu andei comentando em alguns lugares concernente à Bíblia luterana. Daí me convidaram para um debate na época com um pastor da igreja metodista e poliglota, um homem muito estudado, conhecia, falava muitos idiomas, e inclusive formado em hebraico. Daí perguntaram para mim se eu aceitava um desafio com ele. Eu disse que sim. Na época, levaram vários curiosos para assistir o debate. A minha primeira pergunta que eu fiz a ele foi a seguinte: o senhor é formado em hebraico? Ele disse sim. Eu disse, no hebraico contém a letra, a consoante J? Ele disse, não. O J, inclusive, é novo, só tem 500 anos. Eu disse, como pode, então, o Messias se chamar Jesus há 2000 anos, se o J só tem 500? Ele disse, mas o nome dele não é Jesus, ele tem um outro nome. Eu disse, mas qual é o outro nome dele? Ele disse, Yahushua. Eu falei, muito bem, então a sua pessoa tem consciência, tem certeza que esse é o nome do Messias? Ele disse, sim. Eu disse, e como fica a sua situação sabendo o verdadeiro nome e pregando para o povo nas igrejas um outro que inventaram? Ele respondeu para mim, olha, eu sei que o senhor está falando a verdade. Acontece o seguinte, se eu falar isso para a igreja, eles não vão entender. A igreja, eu ganho um salário da igreja X. A igreja paga água, luz, escola para meus filhos, paga um fundo social para mim de X, casa para mim andar, carro para mim rodar, escola para meus filhos, etc. Se eu disser isso para eles, eles não vão entender e vai me jogar fora da igreja. E daí eu vou sobreviver de quê? Essa foi as palavras que ele disse a mim. E eu fiquei perplexo e não tive como dizer mais nada. Eu sou muito grato ao Altíssimo, o nosso Pai que fez os céus, a terra, a fonte das águas,
o Altíssimo Yahweh, porque não é fácil, não é simples, mas pela sua grande bondade, Ele me mostrou o caminho verdadeiro. E eu estou vendo que nesses últimos dias Ele está trabalhando na vida de muitos homens e de muitas mulheres no mundo. O Altíssimo, Ele tem um trabalho a fazer neste mundo. Ele vai chegar um momento que vai tomar providências para desmantelar, desmanchar todo engano satânico. Eles consumiram com as escrituras originais, fizeram um livro paralelo. É muito simples. Todo homem e toda mulher que estudou sabe que a Igreja Católica matava, queimava e enforcava os profetas do Altíssimo no passado. Porque isso está contido nos livros de história. Agora veja bem, você pega a Bíblia, tradução em português, João Ferreira de Almeida, um padre. Quem era João Ferreira de Almeida? Um padre. Mas será que está correto o povo que mata, queima, enforca os profetas? É que está trazendo a verdade? Lógico que não. Eles baniram a verdade da face da terra. Por que eles cuidaram em tirar o nome do Altíssimo das Escrituras? Porque eles acharam na Escritura, lá em Atos 4:12, está bem nítido. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus só há o nome pelo qual se possa salvar. Em cima na terra só há um nome pelo qual se possa salvar. Atos 4:12. Aí a Igreja Católica, que matava, queimava e enforcava os profetas, vamos consumir com esse nome que é para ninguém salvar. A missão deles é colocar a população na perdição. Ou seja, Satanás, ele enganou a população lá em cima, trouxe aqui para baixo e foi permitido ele montar o reino dele aqui. E aí ele colocou a população tudo na contramão da realidade, para adorar o boi, adorar a vaca, adorar o boneco, adorar o cantor famoso, a cantora famosa, o artista famoso, o jogador de futebol. E foi inventando ídolos, Zeus, que é a maior estátua da Grécia, que é o mesmo Deus, um Jesus que está lá no Rio de Janeiro cheio de areia, o bronze, sei lá de que é aquilo. Inventaram várias, senhora não sei de que, Aparecida, que pegaram no corpo, diz que é a padroeira do Brasil, que isso é o cúmulo, e foi inventando tudo palhaçada e botou o povo aí. O povo, na verdade, ficou sendo uns palhaços, adorando ídolos. Temos que adorar aquele que fez os céus, a terra e a fonte das águas. O nome dele é um tetagrama hebraico. Iod, Re, Vav, Re. No português é YHWH. E a pronúncia do seu nome, o Altíssimo, passou para mim. Porque os Yahudim, que o povo chama de judeu, esconderam o nome do Altíssimo. Foram usados por Satanás para esconder. E colocaram lá que é porque o nome era muito forte para não blasfemar. Mentira! Eles esconderam o nome para que a população mundial não salvasse, ficasse enrolada, embaraçada e enganada. E ficaram aí por muitos anos e estão aí muitos embaraçados e enganados. E esses padres e pastores
continuam levando em frente o engano. São os falsos profetas, que está lá em Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. São muitos padres e pastores espalhados pelo mundo inteiro, enganando a população e comendo a lã das ovelhas. Porque o Pai que fez os céus, a terra e a fonte das águas, jamais precisa de dinheiro de ser humano. O homem e a mulher têm que viver do suor do seu rosto, andar com as suas próprias pernas, independente de dinheiro de ser humano. Ninguém pode pegar de dinheiro de ninguém, independente de religião, de pastor, de padre. A salvação é individual. Cada um vai dar conta de si perante o Altíssimo. Quem não sabe o que é certo e o que é errado? Todo mundo sabe. Quem não sabe que roubar está errado, mentir está errado, enganar está errado? Os pastores e os padres são os maiores enganadores deste mundo. Estão pregando uma Bíblia adulterada e cheia de mentira, enganando o povo e tomando dinheiro dos pobres coitados bem intencionados. Esta é a realidade.